Vamos para mais uma aula então, nessa disciplina de CNC. Então, como eu já havia falado para vocês, estamos agora nesse momento de falarmos sobre programação, tá? Programação propriamente dita em máquina CNC. Então hoje nós vamos falar a respeito de alguns conceitos importantes. Já vou mencionar algumas simbologias, alguns códigos, para que vocês depois já comecem, tá? Pelo menos aí a execução de um programinha mais básico aí de todos. E aí a gente vai evoluindo de acordo com as aulas. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu coloquei aqui alguns tópicos e esses tópicos vocês vão ter um material ali que eu vou deixar com vocês. Esse material ele vai estar dizendo, descrevendo, né, exatamente o conceito que eu vou estar falando aqui sobre cada tópico, tá? Estrutura do programa. Então todo programa CNC ele tem uma estrutura, tá? Então após a gente ter visto componentes de máquina, como funciona a máquina, conversado a respeito de coordenadas, conversamos a respeito de alguns cálculos de torneamento. Então tudo isso é necessário para que você depois chegue, não somente foque na programação, mas vocês também têm condições de fazer um cálculo, de você determinar a máquina correta, entre outros. Então, estrutura do programa. A estrutura do programa, a nossa base, ela é a DIN 66025, tá? Uma norma DIN, né, alemã, 66025. Então, você levantando, é até interessante se vocês puderem fazer uma pesquisa, essa norma ela vai falar sobre programação de CNC. Logicamente que a programação de CNC, ela traz também, né, normas, códigos ISO. A maioria da programação do que a gente for falar aqui, então essa DIN aí, ela remete também a uma norma ISO, ok? Então quando a gente fala programação, eu vou utilizar alguns códigos G, M, I, K, então todos esses códigos estão normalizados, tá? Normatizados. Bom, blocos de dados ou sentenças. Então, quando você faz um programa, acho que vocês já viram, nós temos o que? Os blocos de dados, algumas linhas, e cada linha você está programando um percurso dessa ferramenta, tá? Na usinagem. Então, nós temos aqui caracteres. Então, nesses blocos, nessas linhas que nós vamos estar identificando a nossa programação, nós vamos ter lá os caracteres que vão ser aí algumas denominações de algumas letras, por exemplo, vocês viram lá coordenadas X, Z, tá? Isso nós vamos extrair de uma análise de um desenho inicial, um desenho do qual vocês vão estar usinando uma peça, e eles vão estar presentes lá na sua programação, em cada linha. Letras, algarismos, G, I, K, G, normalmente na norma ISO, vários percursos da ferramenta, né? Várias ações, operações de trabalho, nós vamos ter os códigos G para nos auxiliar, tá? Na verdade são comandos, né? Então algarismo G, I incremental, né? I, K, algumas letras e algarismos utilizados também. E palavras, e aí as palavras vêm as simbologias, os códigos de programação, os comandos. Então seria G00, nós vamos ver o significado de G00, G01, M04 e aí vai, tá? Com várias, nós chamamos de palavras. Então cada um item desse é uma palavra, é um código de comando para a nossa programação. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos falando, mais uma vez eu vou dizer para vocês, qualquer máquina CNC, nós temos aí vários softwares, tá? Tem máquinas que utilizam Siemens, tem máquinas que utilizam Fanuc, tem máquinas que utilizam até mesmo Mac, né? É menos utilizado hoje, mas também algumas máquinas existe esse software. Então os softwares, eles sempre vão chamar uma linguagem de programação que geralmente é o que nós estamos falando. É ISO, é a DIN 66025, tá? Então existe esse padrão. Lógico, existem pequenas diferenças para cada software, mas as diferenças são muito poucas.
Tá? Por isso que nós estudamos de uma forma generalizada para depois, cada um, dependendo da máquina que for trabalhar, uma máquina CNC com programação Siemens. Então tem os seus códigos respectivos, mas vai mudar muito pouco. Muita coisa em cada software, eles são obrigatoriamente, né, eles trazem aí a codificação ISO. Então vamos lá, deslogamento de trajetória. Então vocês se lembram que, vamos pensar aqui nas coordenadas, alguma coisa que nós já fizemos ali, né, em que eu falava para vocês, olha, a ferramenta está saindo desse ponto e vindo para esse ponto. Então vai sair desse ponto e vindo desse ponto. Então a gente estabeleceu o sistema de coordenadas. Então o deslocamento, esse deslocamento à trajetória, o G, a letra G, vai nos trazer alguns códigos, alguns comandos a respeito disso. Tá? E aí nós temos já alguns aqui que nós vamos estar falando hoje. O primeiro seria o G90. Quando eu coloco na programação, lá no meu bloco, na linha ali, eu coloco G90, eu estou estabelecendo as coordenadas, o meu sistema de coordenadas vai ser absoluta. Vocês se lembram quando nós falamos de coordenadas absolutas? Sempre nós referenciamos as dimensões de cada ponto do sistema de coordenadas em relação a uma referência. Então vocês se lembram do zero peça, do zero máquina, né? Então nós temos uma referência, geralmente o zero peça. Então a partir do zero peça, com coordenadas absolutas. Então toda medida do desenho, a minha referência vai ser aquele zero peça. Isso é coordenada absoluta. Então eu utilizo na programação lá na linha G90. O G91 já muda, eu vou utilizar coordenadas incrementais, nós já vimos também. Incrementais é você tem uma referência também, por exemplo, o zero peça, né? E do zero peça você vai para o primeiro ponto. Para o segundo ponto, a sua referência não é mais zero peça, muda, é o ponto anterior. É a referência anterior. Vou para o terceiro ponto. Em termos de dimensões, o terceiro ponto, qual é a minha referência dimensional? É o ponto anterior, onde eu parei. Então, estou usinando, parei no ponto da usinagem, na minha programação. Eu vou no segundo ponto. O segundo ponto, a minha referência é o primeiro. O terceiro ponto, a minha referência é o segundo. Então, isso é coordenadas incrementais, nós já vimos. E eu utilizo para coordenadas incrementais, se eu for utilizar esse sistema, nós utilizamos o G91. Tá? G00, posicionamento linear rápido. Então G00, quando você liga a máquina, geralmente as máquinas já têm esse ponto G00, mas nós vamos colocar lá na programação G00 para quê? Para que quando ele chegar nessa linha de programa que é G00, o que vai acontecer? A ferramenta ela se desloca rapidamente até um ponto que esse ponto G00 é o ponto, ela não está usinando ainda, a ferramenta não está usinando, nem pode, porque a velocidade é muito rápida, posicionamento linear rápido, é o primeiro posicionamento da ferramenta. Depois nós temos um detalhe, o G00, quando eu coloco na programação G00, ele acaba cancelando o G01, G02, G03. Se eu estou trabalhando com G01, G02 no meu programa, e eu coloco G00, então o que acontece? A ferramenta sai rapidamente para o ponto referenciado. G00, posicionamento linear rápido. G01, interpolação linear controlada. Aí sim, com G01 nós vamos fazer o quê? A usinagem. Com G01 nós vamos fazer o desbaste, o acabamento. Então é a velocidade que eu vou colocar ali através do meu avanço, que me dá a velocidade. Eu tenho que colocar o valor de avanço, mas ela é controlada de acordo com o avanço que você coloca na sua programação. Então já é o G01, eu já estou usinando cada ponto na meu sistema de coordenada. G20, quando eu quero o valor dimensional do meu sistema de coordenadas em diâmetro. Vocês lembram que nós fizemos exercício? Coordenadas dimensionais em diâmetro. Então eu utilizo na programação G20. E se eu quiser em raio? Sistema e as minhas coordenadas sempre no valor de raio. Isso em X, tá pessoal? Isso aqui em X. Então X é sempre diâmetro, não é? No X, sistema de coordenadas, X sempre diâmetro. Então eu posso fazê-lo em diâmetro ou eu posso fazê-lo em raio. Tudo bem, pessoal? Então com essas primeiras nomenclaturas, esses primeiros programas, esses primeiros códigos, simbologias,
né, comandos, a gente já consegue, com o básico, fazer uma simples programaçãozinha aí, que nós vamos ver a seguir, tá? Então eu vou colocar o desenho agora e nós vamos ver a seguir um exemplo, beleza? Vamos lá então, pessoal, um exemplo para vocês então de programação, o sistema mais básico, como eu disse, programa CNC. Nós temos aqui usinagem de uma peça, ok? Com uma peça cilíndrica. Então vamos imaginar essa peça aqui cilíndrica. Eu preciso o quê? As coordenadas, o sistema de coordenadas sempre no perfil, metade da peça, né? Então vamos supor que aqui seja o centro da peça, então eu vou usinar a peça aqui redonda, né? A peça aqui em sistema de diâmetro, ok? Então eu vou sempre, aqui é o centro da peça e eu tenho que usinar esse perfil aqui da peça. Como é que ficaria isso? Então nós temos aqui a programação. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu preciso determinar se eu vou fazer a minha coordenada em diâmetro ou raio. Isso eu preciso fazer. Então, vocês se lembram? Eu falei G21. Eu determino meu sistema de coordenada em raio. Nós vamos fazer em raio. Então, ali, G21. Ok? Depois eu vou com G0. Por quê? Para a ferramenta ela chegar aqui automaticamente, a velocidade ela deve ser o quê? Deve ser rápida a velocidade. Então, nesse ponto A, o que nós temos? G, X. Então, X sempre nesse sentido, né? Nós já vimos. Nesse caso, eu tenho X positivo, X negativo, Z positivo, Z negativo. Observem que a minha referência, o zero máquina, está aqui, ó. Tá? O meu zero peça, meu zero peça está aqui, essa é a minha referência. Eu poderia ter colocado aqui, aí muda totalmente, né? Se o meu zero peça estivesse aqui, o W ali, todas as coordenadas Z a partir daqui seriam o quê? Negativas. Vocês se lembram disso? Negativas. Como meu sistema de coordenada, meu sistema aqui de referência, W, zero peça, está aqui, então toda a dimensão que eu pegar daqui para cá é negativa e daqui para cá totalmente positivo, o Z. Tá? Então voltando, G21, estou determinando em raio. G0, eu vou avançar no primeiro ponto da ferramenta rapidamente, ok? G0. Que ponto? No X, 25 em raio, ok? Então em diâmetro seria 50. Então 25 em raio e Z 125. Então a ferramenta chegou rapidamente aqui, tá? G1, X25, Z100. O que é G1? Aí já seria o sistema de usinagem linear controlada. Então eu tenho que ter um avanço, não é o caso agora, não estamos colocando avanço, tá? Mas depois nós vamos incrementar aqui no sisteminha, na programação. Então eu tenho G1, aqui eu já tenho uma usinagem controlada de A para B, então, até o ponto 25 em raio e 100 em Z, ok? Depois eu faço o quê? Depois que eu coloquei o comando aqui G1, todos os restantes, as coordenadas restantes vão ser controladas, vão ser usinagem. Então ele vai respeitar o G1, tá? Que eu coloquei nessa linha. Preciso colocar depois? Não. Não preciso. Ele vai respeitar o que eu coloquei por último, G1, ok? Então nós vamos ter, aí vocês já viram, do ponto B até o ponto C, 50. Nós vamos ter aqui, desculpa, do B nós já vimos até o C, o ponto C. Então 50 de raio e 100, 50 de raio e 100 em Z, tá? 100 em Z. Depois eu tenho 50 em raio ainda e 75 em Z. Depois eu tenho em raio, vindo para cá para o ponto E, em raio 75, e Z 50. Depois eu tenho em F, permaneço com o raio de 75, porém o Z 25. Depois no ponto G eu aumentei então o diâmetro aqui, o raio, né? 100, eu tenho 100 e Z 25, ok? Permaneço com esse raio de 100 e Z, então 100, 25 e 100, 0, ok? E depois eu vou até o ponto I lá em cima, X, no 125, aqui é 125, eu não coloquei aqui,
mas é a medida de 125 em raio e Z0. Então, esse é o programinha, tá, que nós fizemos para o percurso dessa ferramenta. Beleza, pessoal? Já falei, então, o material vai estar lá, vai ter um exemplo e deixarei também um exercício para vocês aí, tá bom? Obrigado.